Salve, guardiões e guardiãs do mundo geek! Cleverson aqui, seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Hoje nós vamos mergulhar na trajetória de um dos heróis mais humanos da Marvel. Sim, ele, Ben Grimm, o nosso inabalável Coisa, do peitoral petrificado do Quarteto Fantástico. Mas a pergunta é, se o Coisa tivesse nascido no Brasil, ele teria estabilidade financeira? Ou estaria preso num aluguel eterno, sem saber por onde começar a investir? Essa pergunta terá respostas ainda no vídeo de hoje. Ben Grimm nasceu em Nova York, em uma vizinhança pobre, enfrentando problemas familiares e dificuldades desde cedo. Criado no Brooklyn, viu o irmão entrar na vida do crime e sofreu muito com isso, principalmente com a perda deste jovem muito cedo, e depois com a perda dos seus pais ainda muito jovem. Na carreira, ele foi jogador de futebol americano, tinha um talento nato para isso. Conseguiu uma bolsa de estudos e depois foi piloto de testes, contratados por missões espaciais. Como que ele começou a ganhar dinheiro? Ele teve empregos formais bem pagos, principalmente como piloto. Depois da transformação em Coisa, passou a integrar o Quarteto Fantástico, com um salário pago pelas indústrias do Richards. Então, foi ali que ele começou a ter sua remuneração. Na parte de imóveis, podemos dizer que ele mora também no edifício Baxter, junto com o grupo do Quarteto Fantástico, ou seja, quando você precisa juntar o time está lá. Mas o detalhe é que Ben valoriza o que é dele. Provavelmente guardaria dinheiro para um cantinho só dele no Queens, lá no Brooklyn, né? Esse é o lugar onde ele nasceu. Então, como investidor, ele seria muito conservador, provavelmente teria conta poupança, previdência, imóveis de aluguel e talvez aí ele faria um consórcio, se fosse no Brasil, né? Mas ele tá lá nos Estados Unidos. Ben não é de arriscar, ele prefere segurança. Isso pensando que ele era um cara que era motorista de testes, mas a segurança dos seus investimentos. Ele é um cara humanizado e conservador. Comportamento financeiro. Ele seria muito responsável, preza por estabilidade, não gasta com ostentação e valoriza a simplicidade. Algumas dificuldades que ele poderia ter não seria totalmente atrelado a traumas emocionais, a sua autoimagem, né, que estava totalmente afetada pela transformação, o medo de depender dos outros para sempre financeiramente. Ele teria algumas dificuldades para pedir ajuda, mesmo quando precisasse. Na parte de negócios, podemos destacar que ele investiria em Nova York, talvez uma escola de esporte para jovens de comunidades carentes, empresa de segurança patrimonial, um projeto social com foco em habitação popular. Eu vejo o Ben fazendo esse tipo de coisa no mundo fictício. E aí, como que seria no mundo real? Mas agora vamos fazer um exercício diferente. Imagine então o Ben Grimm, que nasceu no Brasil, em São Paulo, na periferia, na Zona Leste. Pai operário, mãe dona de casa, infância difícil, mas cheio de valores. Antes de continuar, já mete um soco no like, porque é hora de... Se inscreve e ativa o sino, você vai se surpreender com o que pode construir de patrimônio através das nossas consultorias. Então ajude esse canal, apoie essa ideia e vamos nos manter focado no seu futuro financeiro. E aí? Então, Ben teria crescido numa região como Itaquera ou Guaianazes. Foi bom de bola, tentou carreira como jogador, mas acabou virando motorista profissional. Depois, operador de máquinas pesadas e com o tempo conseguiu estabilidade como técnico em uma indústria metalúrgica. Qual que seria a renda estimada do Ben? Entendendo que ele é um cara mais simples, tá? E que aqui ele não virou coisa. Entre 5 mil a 8 mil reais por mês, contabilizando aqui no Brasil. Uma carteira assinada, horas extras, benefícios, plano de saúde. E ele conseguiria comprar imóvel? Bom, muito provável que ele usaria o sistema do FGTS, financiaria com a Caixa Econômica pelo saque, buscando parcelas fixas e previsíveis, porque é o estilo que ele se comporta, a forma com que ele age. Provavelmente optaria por um imóvel entre torno de 250 mil, 350 mil, em bairros como São Mateus, Vila Prudente ou Zona Norte. Quais investimentos ele poderia fazer? Eu acredito que para ele seria interessante um investimento em renda fixa, tá? Investir talvez em terreno, por que não também pensar num consórcio imobiliário, pensando como investidor, não como comprador, previdência privada para aposentadoria, então ele investiria nessa pegada. Só lembrando, né? CDB, LCI, Tesouro Direto,
teria as rendas fixas que ele provavelmente colocaria seu dinheiro. E qual que seria o custo de vida do nosso herói brasileiro agora? Bom, eles teriam um custo de vida bem controlado. Ele valoriza a comida caseira, usaria o transporte público, quando possível ele talvez pegaria um Uber, mas usaria roupas simples, não pensaria em nada com grife, mas não abre mão de ajudar a família e manter uma reserva financeira. Eu acredito que por ser uma pessoa mais conservadora, ele teria essa ideia. Quais dificuldades financeiras que ele poderia ter? Bom, medo de ser enganado em investimentos, confundir golpes com oportunidades e oportunidades com golpe. Então teria muita desconfiança com instituições financeiras, pressão familiar para emprestar dinheiro para fazer os seus projetos acontecerem, sendo que ele quer se livrar de juros. Bom, ele também pode entrar no mundo de negócios. Será que ele teria alguma opção? Sim, ele poderia virar um PJ. Então ele poderia abrir uma oficina mecânica própria, transporte por aplicativo, utilizando aí um carro próprio, né, para fazer uma renda adicional. E de preferência que o carro seja quitado, para ele não fazer uma dívida para ganhar dinheiro, que não faria muito sentido. Compre aluguel de kitnets ou casas geminadas. Seria uma situação, uma oportunidade bacana de ganho de dinheiro para ele. Isso pensando no Ben. E agora eu quero te perguntar, qual que seriam as 3 dores que podemos identificar no Coisa e nos brasileiros, tendo esse contexto de cenário que a gente desenhou aqui? Bom, primeira dor, achar que só rico pode investir. Isso é uma máxima que estava perdurando pelo Brasil por muitos anos, e não é verdade. Medo de dar o primeiro passo e errar. A grande realidade é, quando nós somos crianças, nós damos o primeiro passo com medo. Mas é esse primeiro passo que te fez andar. Se você tivesse se negado a dar o primeiro passo com medo de cair, nós estaríamos todos, né, hoje gatinhando, provavelmente, por uma questão de ter um medo exagerado que iria nos travar. E no mundo dos negócios, no mundo do investimento, no crescimento é assim também. A falta de informação e de confiança seria algo que também poderia prejudicar ele. Então, assim, procurar coisas que tragam hoje informação, uma linguagem mais simples, seria uma forma de você poder evitar a desinformação. Eu traria também aqui 3 dicas de como fazer você investir em negócio em patrimônio, conquistar o seu patrimônio. Vamos lá, invista em imóveis de forma progressiva. Comece devagar, guardando um pouco de dinheiro por mês, iniciando separando uma parte da tua renda. Posteriormente, coloque seu dinheiro em um financiamento, se houver a possibilidade, ou um consórcio. Mas antes disso, sempre pense em fazer algum tipo de aplicação, tá? Então, nunca pare de tentar fazer algo acontecer. Tenha uma reserva e um plano a longo prazo. Mesmo com pouco, guarde sempre algo. Coisas que começam em torno de 50, 100 reais. É melhor guardar do que não ter nada. Já é melhor, né? Do que chegar no final do ano, você literalmente olhar para trás e dizer, poxa, eu poderia ter guardado 12 mil reais. Já pensou que R$1.000 por mês é 12 mil no ano? A gente não para pra pensar nisso. Procure orientação gratuita com quem entende do assunto. Você não precisa enfrentar essa montanha de emoções do mundo financeiro sozinho. Mesmo se for feito de pedra, você tem que entender que existe um coração por aí pulsando, batendo, querendo te ajudar. Pessoas que realmente querem o teu bem. Então busque informação, busque orientação. E eu quero te fazer um convite. Se você quer construir um futuro financeiro sólido como Coisa, com planejamento patrimonial de verdade, entendendo que essas 3 dicas são de valor, investir em imóvel de forma progressiva, ter uma reserva de emergência para você procurar orientação, então você está no lugar certo. Venha para a nossa consultoria gratuita. Aqui a gente te ajuda a conquistar o primeiro imóvel, gerar renda com aluguel, pensar na aposentadoria imobiliária e até diversificar seus investimentos com segurança. O link está na descrição. Clica nele, nos chama agora e não perca essa oportunidade. Lembrando, o medo é o pior dos inimigos que trava todos os nossos investimentos. E o futuro, ele está logo ali. Você só não sabe quando ele vai chegar, mas ele vai chegar. Então quero te deixar aquela mensagem padrão. Seja o guardião e a guardiã da sua própria história e do seu mundo financeiro.